Mas os regimes fascistas, de fato, aqueles que aconteceram no período entre guerras, e que a gente tem como exemplos máximos aí o italiano e o alemão, eles são regimes de tiro curto. Por quê? Porque eles consomem capital político muito mais rápido do que podem gerar capital político. Essa é uma característica desses regimes, né? No início há um processo de comoção nacional, uma certa unidade em torno de um projeto que parece comum, que é a ideia da pátria, né? Mas aos poucos a forma de governar autoritária, truculenta, normalmente incapaz de solucionar os problemas imediatos da população, ela vai consumindo capital político, e isso vai gerando cada vez mais uma agudização do discurso. Para compor ou recompor o capital político perdido ao longo do processo do governo, eles são obrigados a recriarem cada vez mais inimigos. E esse processo de criação e recriação de inimigos, ele vai apartando esses governantes cada vez mais, e seus apoiadores imediatos, cada vez mais dos grupos que outrora lhe apoiaram. A gente viu isso na Alemanha, a gente viu isso na Itália, a gente está vendo isso no Brasil. Quer dizer, daquela conformação inicial que consolidou o governo Bolsonaro, em que nós tínhamos ali os neoliberais através do Guedes, que a gente tem ali o Moro e grande parte do Partido da Justiça brasileiro nesse momento, né? Que a gente tinha ali os grandes empresários, que nós tínhamos ali inclusive um certo acordo com a mídia corporativa brasileira. Daquele processo todo, hoje sobrou efetivamente só Bolsonaro. Nem sequer os neoliberais estão ao lado de Guedes hoje, nesse momento. Basta ver, por exemplo, o André Lara Rezende, né, que outrora era um liberal muito clássico e hoje já se mostra uma pessoa capaz de fazer essa crítica toda. Então, esse processo vai despedaçando o governo Bolsonaro e tornando ele cada vez menos aquilo que no início se parecia ser, que era um governo coeso, forte, ainda que autoritário. E isso, Leonardo, assim, a gente ter essa percepção de que eles gastam capital político muito mais rápido do que conseguem consolidar, nos permite dizer que esse deve ser um governo de tiro curto. Ou seja, eu acredito que Jair Bolsonaro não passa do segundo semestre ou do primeiro semestre ainda desse ano, nós temos ainda aí mais ou menos uns 40 dias, mas numa previsão um pouco mais estendida, eu acho que ele não chega, não consegue se classificar para um segundo turno de uma eleição de 2022. Não, ou seja, a sua avaliação de que ele pode cair antes da eleição, inclusive. Sim. Eu aposto que ele cai. E o motivo é muito simples. Ele foi eleito para fazer uma série de reformas, a reforma tributária, a reforma administrativa, né? Você tinha uma série de reformas que eram queridas pelo planejamento neoliberal. Só que essas reformas, elas consomem uma quantidade imensa de capital. Para fazê-las, você precisa estar consolidado no poder. E hoje, Bolsonaro gasta tanto capital político em coisas idiotas, como cloroquina, como aglomerações, como para defender os próprios filhos, para acobertar a própria corrupção, que não sobra capital para ele investir nessas grandes transformações. E por isso o capital brasileiro, né, a elite brasileira, já percebe efetivamente que não consegue mais coordenar os seus próprios negócios. Você não tem mercado interno, você não tem crescimento da economia, ele consegue atacar internacionalmente os grandes parceiros comerciais do Brasil, como agora com a China, o agronegócio já está sentindo. Nossa imagem internacional com relação à defesa do meio ambiente é terrivelmente negativa, e tudo isso vai afetando a nossa economia. Então, não há muito mais tempo para o capital brasileiro tentar um processo de negociação ou de acomodação com o Bolsonaro, como no início eles pensavam. Ele vai ser coordenado aí por Guedes e Moro, ele vai ter que respeitar a Constituição, e ele não foi fazendo como, na realidade, todos os modelos fascistas nunca fizeram. É mais um engano que os liberais entraram de boa nessa. Agora, nesse momento começa a faltar tempo, entendeu? Ele tem que aprovar essas reformas até o final do ano, porque ano que vem é ano eleitoral, ano que vem não pode fazer nenhum tipo de reforma efetiva. Então, ele precisa até o final do ano, e ele já dá sinais de que não tem condições para fazer isso, né? Todo tipo de enriquecimento nesse momento representa a pobreza da população. E não é assim que o capitalismo procura se desenvolver. Se a gente for pegar a estrutura capitalista lá desde o início, né, o próprio Lenin e o Trotsky diziam desenvolvimento desigual e combinado, quer dizer, crescimento desigual e combinado. A elite precisa crescer e acumular cada vez mais riqueza, mas ela precisa que os andares de baixo da pirâmide social também acabem enriquecendo, pelo menos para servirem como mercado consumidor. O que está acontecendo no Brasil hoje é um processo de destruição da base da nossa estrutura econômica, que não serve sequer aos liberais acumuladores de dinheiro. E isso tudo por conta da incapacidade de Bolsonaro e do próprio Guedes de resolver esses problemas.